Saudação a alunos da Faculdade Leão Sampaio. Estou elaborando os vídeos que possam servir de apoio e suporte na disciplina de informática. Nesse primeiro vídeo nesse vídeo da série PowerPoint, vamos falar iniciando a elaboração de um slide. Vamos começar então logo, e nos vídeos subsequentes outros temas serão abordados. Então, na nossa área de trabalho, vamos criar uma pasta. Nessa pasta você vai atribuir um nome que fique de fácil acesso para você. Vou chamar a pasta de arquivo. Dentro dessa pasta você vai criar um arquivo de PowerPoint. No caso, arquivo, eu estou chamando também. No caso que, na minha situação em que eu trabalho com o Office 2010 e o Office 2007, eu tenho que alterar a extensão do arquivo para PPT. Se eu deixar PPTX, vai ser um arquivo associado ao PowerPoint 2010. PPT vai ser o arquivo associado ao PowerPoint 2007, que é o que trabalhamos em sala. Vou dar 2 cliques sobre ele, o arquivo vai ser aberto. E agora eu vou começar a elaborar a minha apresentação. Clicando na minha tela inicial do PowerPoint, eu vou poder adicionar textos que vão se suceder em cada um dos slides, conforme eu vou aqui no botão iniciar inserindo esses slides. Vamos trabalhar como feito em sala. Faculdade Leão Sampaio. Curso, vou deixar 3 pontinhos, porque vai depender do curso. Disciplina de Informática. E aqui o nome do aluno. Habitualmente estamos trabalhando dessa forma. Aqui em novo slide eu vou clicar e vou criar um novo slide. Um exemplo, um slide com título e conteúdo. Título do slide. E só para fins de treino, texto. Ok. Um outro tipo de slide que eu posso trabalhar. Novo slide. 2 partes de conteúdo. Onde é que eu coloco o título do slide. E aqui eu posso colocar um texto. E aqui eu posso colocar uma imagem. No caso, por exemplo, um print screen da área de trabalho, como habitualmente a gente faz. Então, na minha área de trabalho, eu vou procurar no meu teclado o botão print screen e clicar. Nada vai acontecer, mas foi retirada uma foto da minha tela de trabalho. Volto para o meu arquivo. Clicando dentro do slide ou clicando nas bordas da forma dessa caixa aqui, eu vou clicar dentro, dar um Ctrl V e a imagem vai ser colada, automaticamente ajustada ao seu tamanho. Vou criar um novo slide. Comparação. Título do slide. Aqui a primeira caixa. Aqui eu tenho minha segunda caixa. Aqui eu posso colocar um print screen, por exemplo, um print screen dessa tela ativa. Print screen. Volto para cá, Ctrl V. Pronto. Ó, Ctrl V. E nessa outra eu posso inserir um texto que poderia estar complementando as informações presentes nessa caixa. A cada momento em que eu vou trabalhando, eu tenho que me lembrar de, por tempos em tempos, apertar o botão CTRL mais B, ou seja, Ctrl B. Ctrl B é salvar sobrepondo. Equivalente a esse botãozinho aqui da parte superior do disquetezinho, salvar. Prontinho. A primeira parte foi só essa. Vamos agora para a segunda parte. Beleza. Essa segunda parte do vídeo nós vamos ver não mais a iniciação, mas a gente já criou e já salvou sobrepondo. Agora vamos fazer a seleção de um tema e a transição entre os slides. Então, na minha apresentação, eu quero que meus slides, quando apresentados, ou seja, quando eu clicar F5 e for passando pelos slides, eu quero que tenha uma transição entre eles. Uma boa alternativa é a visualização na forma de classificação do slide. Após isso, eu posso dar um zoom segurando o botão Ctrl e usando o roll-on para frente ou para trás. Vou na opção animação e as transições estão aqui disponíveis. A transição entre slides não é regra, mas sugere-se que seja a mesma transição entre todos os slides. Então, vou trabalhar com essa daqui, que vai ser revelar. Se você esperar um pouco, aparece o nome, revelar para a esquerda. E como eu quero que ela fique repetindo em todos os slides, eu venho nesse botão, aplicar a todos. Pronto, nesse momento
a minha apresentação tem uma animação comum a todos. Além disso, é indicado que eu escolha um tema para os meus slides. Isso eu faço aqui na opção de design. E o primeiro passo de toda a formatação é selecionar o que será formatado. Clica em qualquer um dos slides e aqui você tem uma série de opções. Essas opções podem ser baixadas pela internet, mais temas no Microsoft Office Online. Mas eu vou escolher essa. E lembrando que quando você escolhe um tema, todo o conteúdo do slide vai ser ajustado em função desse tema selecionado. Então agora eu vou novamente apertar F5 para ver como ficou. Então agora eu tenho um tema do meu slide. Sempre que fizer alterações, lembrar de dar Ctrl B ou clicar no botão salvar. Ok. Vamos agora passar para o próximo tópico, as animações personalizadas. A animação personalizada vai permitir que você possa entrar com uma animação em cada um desses slides. Vamos dar 2 cliques no slide para que eu possa voltar para a visualização normal. A animação personalizada se encontra aqui, na guia Animações, na opção Animações Personalizadas. Animação personalizada. Não é comum colocar animação no primeiro slide, então vamos colocar direto no segundo. No título também não é comum de ser inserido animações para que você possa saber o que esse slide tem a apresentar. Então já deixe entrando automaticamente. Se for colocar, que seja com acionamento automático com o anterior, que o anterior vai ser a própria entrada do slide. Vamos fazer só para fins de treino. Vou selecionar, não preciso selecionar o texto, não preciso selecionar a caixa, apenas clicar dentro já é suficiente. Adicionar um efeito de entrada, vou colocar caixa, então vai entrar. Eu posso escolher se eu quero ampliar ou reduzir, que é um recurso que essa animação permite. E a velocidade com que eu quero. Vou colocar velocidade média. Vou colocar para que ele entre com o anterior. Ou seja, quando esse slide entrar, ele vai entrar com a animação. E os itens que compõem o slide, eu vou adicionar um efeito de entrada, de caixa. E eles estão aqui, ó, automaticamente eles são ajustados para acontecerem cada item com um clique. Isso vai ser facilmente percebido com esse número do lado de cada um dos tópicos que compõem essa caixa que vai ser apresentada. Pronto, a animação foi feita. Vou para o próximo slide. Seleciono a caixa. Adiciono um efeito de entrada. Vai estar com o recurso de caixa. Ao clicar. E seleciono a imagem, entrada. E vou botar para que aconteça um outro tipo de entrada, persianas. Eu posso escolher para que ela seja vertical ou horizontal, vou alterar só para que nós possamos visualizar. E ela vai entrar ao clicar. E agora eu vou entrar com o meu próximo slide. Meu próximo slide vai ter uma caixa com uma entrada de caixa, uma outra caixa, vai entrar como caixa. A minha imagem vai entrar como surgir e a outra caixa vai entrar com persianas. Cada um desses itens está entrando de forma distinta, isso é percebido aqui pela diferença entre os números. Se esses números forem iguais, eles vão entrar simultaneamente. Então, por exemplo, se eu clicar nesse número 2, ele vai selecionar aqui a animação número 2. Se eu alterar ela de ao clicar para com o anterior, vai fazer com que estas duas animações entrem simultaneamente. A mesma coisa pode acontecer aqui, ó, a animação 2 e a 3. Se eu clicar no número 3, eu posso fazer com que ela entre com o anterior, fazendo com que ela fique um pouco mais dinâmica. Eu posso agora então visualizar o que incorporou a minha apresentação com essas animações. Quando eu clicar no espaço, vou passando nos slides e agora a gente percebe que os itens entram não mais de uma vez só. Eu controlo a entrada das informações que compõem meu slide. Isso permite com que eu tenha um outro padrão de organização na minha apresentação. Eu consigo dar mais controle na exposição da informação às pessoas que vão estar assistindo a minha apresentação. Lembrando, sempre que terminar alguma etapa importante, faz um Ctrl B, salvo o que já foi alterado. O próximo item que nós vamos trabalhar será a inserção, entrar com Smart Arts, inserindo Smart Arts. Bom, agora vamos falar um pouco sobre inserir Smart Arts. Na minha apresentação, eu vou criar um novo slide. Vou, por exemplo, fazer um slide de título e conteúdo. E agora eu vou colocar trabalhando com Smart
Art. Esse recurso está disponível clicando aqui, inserir elemento gráfico Smart Art, ou eu poderia mesmo vir aqui, ó, inserir e inserir um Smart Art. Habitualmente a gente seleciona slides que já tenham essa opção, facilita na hora de formatação. Então vou inserir um elemento de Smart Art, vou trabalhar nesse momento com um elemento de Smart Art no padrão ciclo, vou trabalhar com ciclo multidirecional e esse padrão, todos os Smart Art de certa forma tem esse botão aqui do lado esquerdo que me permite abrir essa caixa que vai determinar a formatação dos itens das caixas que estão aqui organizadas no Smart Art. Nessa primeira eu vou chamar de caixa 1, caixa 2, lembrando que todo Smart Art vai ser ajustado em função da informação que vai ser apresentada. Caixa 3, caixa 4 e assim eu vou colocando a quantidade de caixas que sejam necessárias. Se alguma dessas caixas eu não quero, eu só preciso ir apagando-a com o backspace e vou apagando com o backspace passando por cima daquela bolinha do tópico. Feito a entrada desses itens, eu posso escolher aqui em Designs, alterar a cor da minha Smart Art, a combinação dessas cores. Então eu posso fazer todo um conjunto de alterações. Vou trabalhar com esse aqui, cores de ênfase. E naturalmente a minha Smart Art vai entrar como um bloco inteiro. Aqui eu não coloquei ainda animação na Smart Art. Vou colocar uma animação na Smart Art agora. Vou colocar a animação de deslizar. Como ela não está exposta aqui, vou em mais efeitos, deslizar e aperto OK. Habitualmente ela já vem configurada para ser de baixo para cima e na velocidade muito lenta. Vou alterar para rápido. Nesse momento a Smart Art está entrando inteira como um bloco só, mas eu não quero isso. Eu quero que cada um desses itens entre isoladamente. Então eu vou clicar aqui para expandir a caixa de opções da animação da Smart Art. Vou aqui, ó, opções do efeito. Em opções do efeito eu tenho a guia efeito, intervalo e animação Smart Art. Vou em animação Smart Art, seleciono uma a uma e aperto OK. Agora cada item da Smart Art vai entrar num comando de clique. Depois de ter feito algumas alterações, Ctrl B, vamos para o próximo item. Vou agora inserindo um gráfico. Inserindo um gráfico no meu PowerPoint, vou criar um novo slide. Criei um novo slide no mesmo padrão, inserindo um gráfico. Vou trabalhar, como eu estou trabalhando com caixas que já tem a opção, eu tenho aqui, ó, inserir gráfico. Clico, seleciono o gráfico que eu quero, vou fechar essa... Não, ainda não. Vou selecionar o gráfico que eu quero, aperto OK. E como o PowerPoint, assim como o Word, não são programas originalmente desenvolvidos para trabalhar com gráfico diretamente, eles abrem uma janela de Excel, uma janela na forma de planilha, semelhante, praticamente igual ao do Excel. Coloco aqui as informações, por exemplo, vou colocar aqui o nome manhã, tarde, noite. Vou escrever aqui as categorias que eu quero apresentar, homens, mulheres. E conforme eu vou fazendo ajustes, esses ajustes já são incorporados na minha janela do PowerPoint. Vou colocar valores aqui hipotéticos. Esses valores são totalmente aleatórios, vou colocar até um valor menor para que fique mais fácil a visualização dele. E esses que eu não quero, eu tenho duas opções. Primeira opção, selecionar as linhas para que estas sejam deletadas, ou seja, clica com o botão direito excluir, automaticamente já vai acontecer o ajuste no meu gráfico. Uma outra opção é você selecionar esse canto inferior direito, essa demarcação azul. Quando troca o cursor para essa forma em setas diagonais inclinada para o lado direito descendente, eu vou determinar a área que vai compreender meu gráfico. Bom, eu vou eliminar essas duas e a área demarcada por esse contorno azul determina o gráfico. Fecho a tela do Excel. Eu tenho agora o meu gráfico elaborado. Como eu já entrei com a animação
do Smart Art, já vou entrar com a animação também do meu gráfico. Vou lá em animações personalizadas, seleciono adicionar efeito de entrada, vou colocar a opção deslizar. Como ela já entra como muito lenta, eu vou colocar como rápida. Da forma natural como ela vem, todos os itens que compõem esse gráfico irão entrar simultaneamente. Eu não quero que seja dessa forma. Assim como na Smart Art, eu venho abrir a opção que fica do lado direito da animação do gráfico, com a seta para baixo. Vai abrir as opções de efeito. Em opção de efeitos, animação de gráfico. E eu vou selecionar para que entre por série. Se eu selecionar por série, vai entrar o quê? Vão entrar os itens manhã, depois os itens tarde, depois os itens noite. Se eu selecionar a opção por categoria, vai entrar todas as séries dos homens, todas as séries das mulheres. Olha só, séries, vou apertar OK, vai entrar apenas as séries de cada um. Se eu tivesse selecionado por categorias, entrariam todos dos homens, todas das mulheres. Habitualmente eu prefiro trabalhar com as opções por séries. Parece me fazer mais sentido, dependendo, claro, da situação em que vai estar sendo apresentada. Um outro recurso que eu posso utilizar aqui também é clicar com o botão direito em uma das caixas, clicando apenas uma vez inicialmente, e adicionar os rótulos dos dados, ou seja, aparecer os valores. Se eu clicar duas vezes em uma mesma coluna, quando eu adicionar os rótulos, vai aparecer apenas em uma, não nas duas. Então isso merece uma atenção, porque às vezes nós não queremos apresentar os valores de todos. Então ó, eu posso deletar e apresentar o valor apenas de uma das colunas que me interessa. Apenas dessa coluna e o dessa coluna. Aí no caso, ó, eu só cliquei uma vez, então as duas estão selecionadas. Clico uma segunda vez e agora sim, quando eu adicionar o rótulo, vai adicionar apenas aquele que eu cliquei pela segunda vez. A cada alteração eu vou dar um Ctrl B ou clicar aqui no botão salvar. Um último recurso que eu também tenho interesse é as animações personalizadas das Smart Art e gráficos. Já foi demonstrado anteriormente. E a minha próxima entrada vão ser animações personalizadas adicionais, como por exemplo determinação de trajetória, ou colocar um item extra para que receba uma animação. Por exemplo, habitualmente eu tenho interesse em trabalhar com setas. Então eu vou inserir. Bom, então eu vou adicionar uma seta. Eu vou na opção inserir, adicionar formas. Em formas eu vou selecionar uma seta. Não vou clicar dentro do slide para que não aconteça o problema da minha seta ou do meu objeto ficar inserido dentro do gráfico. Vou clicar fora do slide, que isso me permite mais segurança. Após isso, eu seleciono e coloco na posição que eu desejo. Quando essa seta for selecionada, vai aparecer aqui a guia Ferramentas de Desenho. Vou na opção Formatar, coloco um preenchimento que eu acho que permite o destaque que eu quero. Habitualmente trabalho com amarelo, mas poderia ser qualquer um. Habitualmente trabalharia com contorno preto, mas vou colocar vermelho para dar uma diferenciada. E coloco essa seta da forma como eu acho que fica mais interessante. Essa seta, nesse momento, está sem animação. Vou inserir uma animação a essa seta. Seleciono a seta, adicionar um efeito de entrada, vou colocar deslizar, vou colocar vindo do lado esquerdo e colocar na velocidade rápida ao clicar. Eu não quero apenas essa seta, quero outras setas. Então eu vou colocar agora uma animação para que essa seta saia do meu slide. Então eu vou adicionar um efeito de saída. Vou continuar trabalhando com a opção deslizar. E vai continuar como ela já naturalmente é para baixo, vou apenas ajustar a velocidade para que seja rápida. Ao invés de eu criar uma nova seta, como eu já tenho pretensão de utilizar esse mesmo formato, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Uma nova seta é criada, quase sobrepondo-a. Vou selecionar esta e colocar no local que eu quero. Pronto. E ela já vai incorporar automaticamente as animações de entrada, saída, entrada, saída. Se eu quiser fazer uma outra seta, só que esta seta com uma posição diferente, é só vir nessa bola verde que fica na parte superior do objeto que foi criado e alterar a sua forma. Vou colocá-la, por exemplo, apontando para a classificação das séries que estão sendo apresentadas. Após toda a alteração, vou lá em salvar ou Ctrl B
Se eu quiser ver como ficou essa apresentação, eu posso apenas clicar em executar. Vão entrar os itens que compõem o meu gráfico. Vai entrar a primeira seta e sair, segunda seta sair, terceira seta sair. Se eu quiser que essa terceira seta, ao invés de entrar do lado esquerdo, ela entre do lado direito, basta apenas eu clicar sobre ela e vou alterar aqui. Vou clicar aqui, ó, na entrada dela, que vai ser a número 9. Ao invés de ela entrar da esquerda, ela vai entrar da direita e continua saindo para baixo. Clico em salvar e até então minha apresentação está encaminhando, praticamente pronta. O último recurso que eu... vamos ainda ver também a opção de trajetória. Por exemplo, no slide anterior, eu quero que tenha uma animação. Vou inserir uma forma em elipse, circulando uma caixa. Vou lá em formatar, não vou ter preenchimento, vou colocar o círculo da cor vermelha, só que para ganhar destaque eu vou botar a espessura dele com 3 pontos. Vou diminuir para que ele fique mais justo com o que eu quero. Opa, aqui deu errado, Ctrl Z, Ctrl Z, ajusto e utilizo os botões direcionais. Vou colocar agora um efeito de entrada. Ele vai surgir e vou querer que ele venha do lado esquerdo, rápido, e vou também inserir um efeito de saída, que vai ser também sair para baixo. Antes dessa saída, eu vou querer que ele realize uma trajetória. Então eu vou adicionar um efeito de trajetória. Habitualmente nós trabalhamos fazendo o desenho dessa trajetória, então pode ser na forma de rabisco. Então eu clico de onde eu quero que ela parta. Eu quero que ela parta exatamente do lugar em que ela está e venha para essa segunda caixa. Então ela vai se deslocar para cá. Quando eu fizer isso, eu vou perceber que a minha trajetória ficou abaixo do evento da saída. Clica no evento da saída e arrasta para baixo, para que aconteça a entrada. Após um clique aconteça a trajetória, após um clique aconteça o efeito de saída. Então agora eu vou ter executando da seguinte forma: vão entrar as caixas da minha Smart Art, entra o meu objeto, se desloca e após esse deslocamento ele sai. Clica em salvar, Ctrl B, lembra disso, não esquece. E por fim eu quero imprimir minha apresentação. Para imprimir minha apresentação, eu vou lá em Ctrl P, ou então eu venho na opção do menu inicial do meu PowerPoint, vou na opção imprimir, e ao invés de imprimir por uma impressora normal, eu vou utilizar uma impressora em PDF. Eu utilizo o Douro PDF Write. No computador da faculdade nós trabalhamos com o Windows PDF. Após isso, vou poder selecionar, o PowerPoint me permite selecionar se eu quero imprimir o slide ou na forma de folhetos. Se eu quiser estudar, eu vou trabalhar com a forma de folhetos. Trabalhar na forma de folhetos, a quantidade de slides que eu tenho aqui são 6. Eu posso trabalhar com 6 páginas, 6 slides por página. Vou colocar 3 slides para que me permita um espaço para anotações. Aperto OK. Posteriormente ele vai questionar qual o nome do arquivo que vai ser a saída e qual local ele vai ser salvo. No meu ele já está configurado para que seja salvo na área de trabalho. Aqui eu posso colocar quem assina e qual é o produtor do meu arquivo e as palavras-chave. Bom, vou criar o meu arquivo. O meu arquivo foi criado na área de trabalho. Está aqui o meu arquivo PDF com as informações, com a construção que estava lá. Posso visualizá-lo aqui menor para ficar mais fácil a identificação de que tudo deu certo. Fecho, salvo meu arquivo, fecho meu PowerPoint e assim nós finalizamos o conteúdo de PowerPoint até onde precisamos para a nossa disciplina. Boa sorte para todos.